Olá, eu sou o Bruno. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Foco Cético. Esse é o quarto episódio e eu dei o título de O Paladino da Razão, em homenagem ao Douglas Rodrigues, que é fundador do Universo Racionalista, faz uma graduação em Filosofia. Eu tive um prazer muito grande de conversar com ele sobre diversos assuntos. A gente falou sobre método científico, Carl Sagan, Mário Bunge, sobre epistemologia, sobre pós-modernos, um pouco sobre política. Foi muito bom o papo e eu espero que vocês gostem e que vocês aprendam muito, porque o Douglas é uma pessoa que tem muito a ensinar. Sejam todos bem-vindos e aproveitem esse episódio. Podcast da Foco Cético. Tava com uns probleminhas técnicos aqui, mas agora a gente pode falar sobre algumas questões que a gente considera muito importante. E me fala um pouco de você, o que você tem estudado, o que você faz. Bom, meu nome é Douglas Rodrigues, eu sou fundador do Universo Racionalista, que basicamente é um projeto de divulgação científica e filosófica, com um foco muito na divulgação também e promoção do pensamento crítico, através da página do Facebook, do canal do YouTube e do site. Atualmente eu sou graduando em Ciências Biológicas e Filosofia pela Universidade de Franca. Faço iniciação científica em microbiologia com aplicação na astrobiologia no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Faço também uma disciplina de pós-graduação em filosofia da mecânica quântica no Instituto de Faculdade de Humanidades lá da USP também. E curso também uma disciplina de filosofia da física, que geralmente é dada como matéria optativa nas graduações de física também da Universidade de São Paulo. E me dedico também a escrever artigos de filosofia da ciência e com críticas voltadas também às pseudociências. Basicamente é isso que eu faço. Uhum. E me fala um pouco sobre o projeto do Universo Racionalista. Quais são os seus objetivos? Da onde que você tirou essa ideia para criar o Universo Racionalista? Que hoje é um site que tem mais de 1 milhão e 600 mil, né, de seguidores no Facebook. E ele é muito Certo. forte no Brasil. Bom, basicamente a ideia do universo racionalista surgiu meio que algo sem querer assim. No fundo o que eu queria fazer era apenas uma página assim de Facebook que tinha a intenção apenas de repassar notícias científicas e postar também algumas imagens de astrofotografia, né? Como uma forma assim, sei lá, de admirar o céu, admirar a natureza, admirar o universo sem precisar sair da frente do computador. Uhum. Mas na época que eu criei o Universo Racionalista, no fundo, assim, eu não aguentava mais aquelas postagens triviais nas redes sociais. Era a febre dos memes. Então, Uhum. na época eu queria criar algo diferente. Fazer algo que deixasse até meu feeds de notícia mais bonito e informativo. E Uhum. aí, no começo, era eu sozinho. Eu publicava a maior parte das matérias relacionadas à astronomia e algumas às ciências biológicas, falando um pouco sobre curiosidades sobre certos micro-organismos, sobre certos animais. Quando mais ou menos a página começou a crescer e eu vi que eu não ia conseguir dar conta dela, eu acabei convidando meu amigo Michael Bryan, que na época postava apenas de astronomia. Ele que deu um visual estético um pouco mais bacana para o universo nacionalista, né, que fez ganhar uma imagem assim de originalidade em Uhum. relação às outras páginas. O universo nacionalista praticamente surgiu quase na mesma época que a I Fight Love and Science, no final de março de 2012. Uhum. E basicamente o que era para ser apenas um projeto pessoal acabou se tornando um projeto colaborativo onde várias pessoas que têm interesse podem escrever artigos, seja tanto na área de ciência como na área de filosofia, mas que seja uma filosofia que esteja em dia com a ciência e que não fomente qualquer tipo de posição irracionalista. Então, basicamente, o objetivo agora do universo racionalista é a divulgação científica como motor de impulso para a curiosidade de quem segue, né, a página, serve como um gatilho para se engajar nesse mundo do conhecimento. A filosofia aparece como uma ferramenta crítica para avaliar certos princípios, tanto filosóficos como científicos, né, avaliar a própria condição da pesquisa científica, fazer crítica aos movimentos anti-ciência, criticar a pseudociência, que quando
se trata de coisas referentes à política, ou mesmo questões referentes à liberdade, ou questões referentes à saúde pública, pode ser bem problemática. Pode Uhum. trazer algum tipo de prejuízo para uma cultura. Então, basicamente é isso. Entendi, muito bom. Você falou que o Universo Acionista foi fundado em 2012. Isso. Entendi. E de 2012 para cá, então em 4 anos já conseguiram 1.600.000 curtidas. Isso, Como, exatamente. como que, como que foi assim esse crescimento assim? Ele foi como que você fez no Facebook? Porque não tinha antigamente essa questão de ficar impulsionando páginas, né, com pagamento e assim por diante. Então você teve que colocar em páginas, imagine, em grupos, né? Como que foi isso? A Bom, divulgação. de fato, o crescimento do universo nacionalista em relação às outras páginas de ciência foi um tanto diferente, né? No começo tinha aquele impulso do Facebook a mais para as páginas, né? Tipo, tinha um alcance maior das publicações. Uhum. Se eu não me engano, acho que o alcance era pelo menos para 30% dos curtidores, depois abaixou para 5%, depois para 2%, até o ponto de que o Facebook forçava a pessoa a pagar para poder crescer a página. Ah, entendi. Mas naquela época, no fundo, eu não tinha condições de pagar, mas eu tinha pessoas que já tinham páginas grandes. E aí o que eu fazia era o seguinte, eu escrevia conteúdo para outras páginas para poder divulgar as publicações do Universo Nacionalista em outras páginas. Então eu tive ajuda de algumas outras páginas de ciência que na época eram grandes, como Livres Pensadores, Hum. páginas também com foco no ativismo cético e ateu, como o Bardo Ateu, Sociedade Ateísta, enfim, são várias páginas. São várias Uhum. pessoas que me ajudaram. E algumas até cresceram junto comigo, mas. Enfim, não é todo mundo que conseguiu se manter na divulgação científica. Alguns já desistiram no meio do caminho, como era o projeto Astronomia Aqui e o Astro Boletim, que também eram boas páginas de astronomia. Uhum. Mas o que fez mesmo assim dar um impulso maior no universo nacionalista foi quando o Facebook de fato liberou um pouco mais de alcance com as publicações de imagem. A gente começou a investir mais em publicações de curiosidades, Uhum. coisas resumidas, não com poucos textos. Textão geralmente o pessoal tem preguiça de ler, né? Ver um texto imenso, a pessoa já passa para outra publicação. Então, Sim. textos pequenos, curiosidades e bem referenciados, acho que foi o que fez o universo nacionalista ser diferente da maioria das páginas da época. O que fez ela crescer também. Eu acho interessante que o Universo Nacionalista, quando entra na página do Facebook, tem muita publicação científica, algumas publicações sobre filosofia, compartilhamento de outras páginas, mas dentro do site em si, que é um universo totalmente diferente, vamos dizer assim, eu vejo que eu não sei até onde o público sabe o tanto de conteúdo de filosofia que tem dentro do universo nacionalista. Que são artigos bem específicos, né? Introdução à filosofia do Mário Bunge, e outros artigos falando sobre o pós-modernismo, né? E outras questões. Eu vejo que tem muita gente que não sabe disso, mas é importante saber e entrar no universo nacionalista e pesquisar sobre isso. Tem muita filosofia dentro do universo nacionalista, né? Tem ciência e filosofia. O ponto acho que da página em si a juntar o maior número de seguidores possíveis, independente do nível da área de conhecimento, né? A página permite essa diversidade de público. Agora no site, de fato, é um mundo totalmente diferente, mas é um público um pouco mais selecionado de quem acompanha. É um público que não adianta, por exemplo, você tentar transmitir uma notícia, um tipo de informação científica ou mesmo filosófica para uma pessoa que já não tem um fundo de conhecimento mínimo sobre aquele assunto. Então no site tem uma coisa mais dirigido para um público mais específico, ou seja, aquele público que já compactua com a atividade científica, que gosta de filosofia. Então é uma coisa mais específica, né? Uhum. Às vezes pode até ser pode atrapalhar um pouco isso, pode servir como
Às vezes tem pessoas, por exemplo, que lê algum artigo de filosofia que eu posto lá no site e a pessoa fala, poxa, não entendi nada. Tem Uhum, muitos conceitos que você precisaria definir antes para uhum, poder dar uma base para a pessoa compreender certos problemas em si. E aí o pessoal acaba desistindo, né? Aí a solução mais imediata que tem é recomendar uma bibliografia que tenha a introdução a esses conceitos. Aí, como por exemplo, se a gente vai abordar um pouco de filosofia da ciência, a pessoa tem que ter conhecimento em lógica e matemática. uhum, Especificamente lógica formal, matemática em álgebra e teoria de conjuntos para aplicar na lógica também. Então, para fazer as demonstrações de filosofia da ciência, você vai precisar usar ferramentas formais. uhum. Então, mais ou menos é isso que pelo menos o universo nacionalista vem exigindo de quem acompanha algumas publicações específicas dessa área no site. Sim, que são bem técnicas, né, no caso. Sim, Mas eu vejo também que tem a parte da história da ciência e da filosofia da ciência, que não é tão técnica, que envolve mais os embates mesmo. Entre um pouco entre a ciência e a religião, por exemplo, ou outras formas de pseudociência, né? Que é uma coisa que a pessoa não precisa ter um conhecimento tão técnico assim, né? Tão complexo. Ela já pode ter um conhecimento mais básico e a partir daí derivar insights sobre diversos progressos científicos. Então eu vejo, por exemplo, a questão do Galileu, né? Que descobriu um telescópio, coisa sobre astronomia, depois dele vai pro Darwin. Então vai passando por vários cientistas que de alguma forma mudaram a sociedade, né? E tem vários livros bons que falam disso, como o Mundo de Sofia, né? E outros livros também. Então nesse sentido de divulgação científica e filosófica, eu acho que o Universo Nacionalista tá de parabéns. tem que ter de fato esse enfoque histórico também, porque quando você fala de filosofia da ciência, por exemplo, você tem que olhar para a história da ciência, de como a ciência era feita na época, qual era o contexto das descobertas científicas, e se os pensadores daquela época levavam de fato em consideração a ciência de sua época, ou se ignoraram. E se Uhum, ignoraram, quais problemas esses pensadores trouxeram para o progresso do conhecimento. Porque uma visão obsoleta às vezes pode ficar famosa por, às vezes, ter como se fosse autoajuda. Autoajuda, por exemplo, não tem fundamento científico. uhum, Mas, por ser uma coisa tão óbvia que é dita e repetida tantas vezes, que parece ser palavras que vão te libertar para algo que você desconhece, acaba atraindo a curiosidade do grande público. Então, mais ou menos a mesma coisa acontece com filosofias que podem estar de desacordo com a ciência da época. Às vezes é uma filosofia que praticamente não diz nada, é apenas um jogo de palavra. uhum, O incompreensível acaba ganhando uma roupagem como se fosse profundo, e aí as pessoas acabam absorvendo isso como se fosse uma coisa boa. E aí por uhum, isso que é importante você olhar de fato se os pesquisadores da época tinham aquele comprometimento de fato de entender a ciência básica, de estudar as ferramentas disponíveis da época, e cientistas da época se realmente praticavam fazer experimentações, pelo menos a partir de Galileu, que a ciência ganhou um aspecto mais experimental, né, de testar hipóteses, buscar uhum. resultados, enfim. Praticamente o foco tem que ser nesse. Se você vai falar de filosofia da ciência, se você vai falar de ciência, você tem que estar ciente de como ocorreram as descobertas e como ocorreram como diria Thomas Kuhn, né, as revoluções científicas. Uhum. E o que você me diz sobre o grupo Universo Nacionalista, os editores do Universo Nacionalista? Quem são as pessoas que compõem o Universo Nacionalista? Bom, existem várias pessoas que compõem o universo nacionalista, mais ou menos são 280 colaboradores entre membros e editores. É difícil falar o nome de todo mundo, falar todo mundo em si, mas geralmente os primeiros que estão no universo nacionalista desde então, tem, por exemplo, Carlos Apodiman, que tem um grupo de astronomia e de observação de fenômenos atmosféricos, Uhum. tem que também ele faz artigos para a página do Facebook do Universo Nacionalista, compartilha algumas coisas do seu próprio projeto na página. Tem o Caetano, que é um especialista praticamente em fazer imagens gráficas e representações artísticas de corpos celestes. Então, para a astronomia, a técnica de imagem, a técnica de desenho é importante para você
poder construir um modelo de algum objeto terrestre, de algum objeto rochoso que foi eventualmente descoberto. Como, por exemplo, quando cientistas usam um determinado aparelho para medir a roda de um planeta, né? Ver se de fato existe um planeta que está transitando sobre sua estrela, você não vai ver aquela imagem daquele planeta de fato como a gente poderia ver, Uhum. por exemplo, Marte, a partir de um bom telescópio. Então, o que a gente faz é o quê? Pega certas informações a partir das ferramentas disponíveis, como composição, quais são os gases, a química presente na atmosfera daquele planeta, se houver Uhum. atmosfera, e aí, pelo menos, aí que entra a parte importante da arte, né, que é a representação de um modelo. Criar um modelo visual, uma imagem gráfica, para poder representar o que os dados estão dizendo. Então, praticamente, o Caetano tem de bom em fazer essas imagens gráficas, tem essa importância para a astronomia em si. E Bacana. também tem o projeto dele que ele divulga as imagens dele. Mas, enfim, como eu disse, tem várias pessoas do projeto, é meio impossível falar de todo mundo. Acho que na questão, por exemplo, de quando o assunto só foge um pouco das pautas científicas e filosóficas, existe a própria política da página do Universo Sonolista de não falar em si sobre a política em si, né? Uhum. Porque existem muitas visões diferentes dentro do grupo. E para evitar qualquer tipo de conflito, é bom valorizar essa pluralidade, pelo menos dentro dos grupos pessoais, e não algo que é para levar para além disso. Ou Uhum. seja, algo para o público. Então, pelo menos as pessoas que estão no grupo, pelo menos compartilham dos ideais em comum de que são interessados em ciência, alguns fazem ciência, e pelo menos a maioria tem interesse na filosofia feita rigorosamente. Isso, muito bom. Você gosta muito do filósofo e cientista Mário Bunge, né? Ele é uma pessoa que muitas pessoas não conhecem ele e que estão vindo a conhecer por meio do Universo Nacionalista e por meio de outras publicações de outros grupos. O que você tem para falar dessa pessoa, desse homem? Bom, eu acho que o que difere o Mário Bunge dos outros filósofos importantes do século XX é que ele criou um sistema filosófico baseado em ciência e tecnologia, que foi publicado no Treatise on Basic Philosophy, que ele basicamente fala sobre ontologia, epistemologia, ética, metodologia da ciência, exclusivamente. O ponto importante é que ele deu um tratamento especial para todas essas áreas, olhando para os dados atuais da ciência, coisa que nenhum outro filósofo da ciência fez no século passado. E essa obra, até hoje, é usada Hum. para debater questões contemporâneas acerca da filosofia da ciência, os problemas, por exemplo, da ontologia contemporânea, as visões de mundos, os problemas ainda que envolvem o problema da consciência, o problema mente-cérebro, quais são as suposições metafísicas, ontológicas que descrevem melhor o que está ocorrendo dentro do cérebro, por exemplo, aquela disputa entre materialismo, fisicalismo, dualismo. E Uhum. o Bunge tenta responder a maioria dessas questões olhando para o que a ciência da sua época tem a dizer. Então, a diferença significativa entre o Bunge e os outros filósofos da ciência é que ele construiu um sistema filosófico que é totalmente compatível com as ciências naturais e as ciências sociais. E, a partir disso, vem certas teses que destacam em seu sistema filosófico, que é o sistemismo, a tese de que o universo é um todo que Uhum. interage, que um todo é um sistema, principalmente, mas que interage com outros sistemas e subsistemas. E aí vem uma outra tese que mescla esses níveis que existem em diferentes sistemas, que são, por exemplo, existem sistemas físicos, sistemas biológicos, sociais, psicológicos, e aí Uhum. vem a tese do emergentismo, que tenta conectar essa relação entre coisas físico-químicas e biológicas, ou seja, como é que vai surgir algo biológico a partir de um amontoado de composições químicas. Aí entra a tese do emergentismo. Então, além do sistemismo, temos o emergentismo, e ele adota também uma posição realista de que a ciência tem como pretensão, de fato, descrever a realidade, mesmo que às vezes parcialmente, como ela é, pelo menos uma parte dela, mesmo que não tenhamos conhecimento completo sobre ela. Destrinchando, assim, rejeitando assim, concepções antirrealistas, né, que existem na filosofia da ciência, como fenomenalismo
E outras teses também que usam muito do antirrealismo que estavam presentes nas doutrinas do positivismo lógico no século 30, no século XIX, perdão, século XIX em 1930. É, basicamente isso. Não sei. Tem também a parte que ele também adota uma visão cientificista, Uhum. né, e materialista, porque ele acha que o materialismo é o mais bem justificado em decorrência do que a ciência vem demonstrando. Mas Uhum. aí já é um assunto um pouco mais abrangente, né? Sim. Ele também defende uma concepção de, de filosofia da moral que pode ser científica, não é? Ele defende mais ou menos que existem problemas morais, questões morais objetivas e questões subjetivas, né? Praticamente, por exemplo, eu não diria apenas questões morais, mas eu diria coisas em si que gostos, por exemplo, ou certas preferências por algum tipo de sistema que podem ser mensuráveis, quantificáveis de uma maneira objetiva e outras subjetivas. Por exemplo, eu não tenho como medir se eu gosto mais de Vivaldi ou se eu gosto mais de Beethoven. Mas, entretanto, posso saber se realmente a pobreza pode ser um indicador que pode afetar uma sociedade. Sei Uhum. lá. E aí, por exemplo, entram também questões que você pode estudar cientificamente através tanto das ciências sociais como algumas ciências emergentes, que fazem uma interrelação entre as ciências biológicas, as neurociências e a psicologia, as ciências cognitivas em si. Que, por exemplo, pode mostrar uma associação entre que pessoas de baixa renda, pessoas que têm pouco, vamos dizer assim, ter uma péssima qualidade de vida, pode ter problemas os seus filhos posteriormente, em algum tipo de déficit cognitivo em decorrência da falta de dinheiro para ter acesso a certos alimentos, certas proteínas. E aí isso pode ser um empecilho que pode atrapalhar no desenvolvimento dessas crianças. Uhum. E isso, juntando com um aspecto mais social, pode ser desestabilizante para uma sociedade, ao ponto que também pode ser individualmente degradante para aquela família. Então é uma coisa que você pode mensurar, conjecturar de uma maneira objetiva. Uhum. Você pode postular em um princípio moral objetivo baseado nesses resultados da ciência, como, por exemplo, se a pobreza é desestabilizante para uma sociedade, então vamos erradicar a pobreza. Então você já acrescenta o princípio moral de erradicar a pobreza baseado num dado objetivo da ciência. Então esse já é um ponto fundamental que o Bunge, a filosofia do Bunge defende. Então você pode medir algumas coisas objetivamente, mesmo que sejam questões morais. Não quer dizer, significa que você está adotando uma postura de neutralidade, mas sim que alguns sistemas morais podem ser melhores do que os outros, em decorrência das circunstâncias que ele pode desencadear em um todo, na sociedade, na civilização. Muito bom. Eu acho interessante que a visão do Bunge ela não é completamente parecida com a do Harris, mas existem alguns paralelos, né? O Harris ele monta aquela ideia da paisagem moral, né? Onde existem picos, né? Então a gente tem picos de felicidade, né? Picos de prazeres e tem diversos picos. Da mesma forma que a gente tem pântanos, né? Valas de sofrimento, né? E assim por diante. Então ele escreveu um livro, né? Que se chama Paisagem Moral, como a ciência pode determinar os valores humanos, questionando justamente a ideia daquelas pessoas que carregam consigo um relativismo moral, né, que é aquela ideia de que nós não podemos falar nada, né, no mundo sobre moralidade, sobre o que é certo ou errado, bem ou mal, né, justo ou injusto, né, que é uma visão, eu diria, muito tosca, né, da realidade. Então, se você coloca uma criança que está passando fome num ambiente de guerra e que perdeu uma perna porque uma granada explodiu perto dela e compara com uma criança que está na praia com os pais felizes, enfim, e pegando conchinha na quem que tá mais feliz? Será que a gente não tem a capacidade mínima de analisar uma situação dessa e dizer quem deles está mais feliz, qual desses mundos é o ideal? Né? Entende? E aí as pessoas começam então vir com todo aquele relativismo, né, de que a distinção entre fatos e valores, né, em que foi o próprio Rumi que levantou esse ponto, né, que é um relativismo que se você aplicar na teoria, você não aplica na prática, né?
E o Harris ele defende que não tem uma incompatibilidade entre a ciência e a moralidade, porque todos os outros ramos da ciência, física, química, biologia, seja qual for, são baseados em pressupostos filosóficos. Então você já tem que aceitar esses pressupostos filosóficos antes, né? Como a lógica, né? Como as verdades matemáticas, como a busca da verdade, né? A honestidade intelectual, o respeito, a evidência. Tudo isso são pressupostos filosóficos que você está aceitando antes de fazer ciência, para fazer ciência. Então é a mesma coisa a ciência da moralidade. Você tem que aceitar certos pressupostos antes de falar de moralidade. E um dos pressupostos que ele defende, que é o principal, é o bem-estar. Né? O bem-estar dos outros, no caso, não apenas o seu. Então eu acho que existe um paralelo muito grande entre o pensamento dos dois e muitas pessoas então atacam eles de serem cientificistas, de quererem transformar a moralidade, que é algo que tem que ser feito pela religião, em algo feito num laboratório, né? Mais ou menos isso que os críticos dizem. Isso, concordo. E falando nisso, onde que começou toda essa história de relativismo? Relativismo epistemológico, relativismo moral, relativismo cultural, né? Cara, eu acho que assim, é o seguinte, tem. Acho que o que começa com essa onda de relativismo epistemológico, principalmente, vem muito do ceticismo pirrônico, né? Aquele ceticismo que remonta a Pirro, que você coloca em dúvida praticamente até a possibilidade de fato conhecer algo, a possibilidade de realmente existe uma realidade, Uhum, podemos conhecê-la em alguma medida. Acho que esse ceticismo já, em sua série de consequências, ele traz uma que é o próprio relativismo, então, que é a capacidade de você, pelo menos, não poder confiar no que você vê, não ter uma confiança nos dados. Não significa que, de fato, esse ceticismo é irracionalista por isso, mas a consequência que ele pode trazer é uma adoção de um relativismo. Porque, por exemplo, se você não pode confiar nos seus sentidos, se você não pode confiar nos dados, uhum, então tudo é válido ou nada é válido. De uma forma ou de outra, ou você aceita tudo ou você rejeita tudo. Praticamente é uma consequência meio absurda do que esse tipo de ceticismo remonta. E também vem de algumas tendências um pouco do que eu diria ser uma reação contra uma ciência. Acho que começou mais essa tendência com Bergson, um filósofo, uhum, que tinha umas posturas antirrealistas, que davam um enfoque maior para uma noção de que você pode conhecer no máximo apenas os fenômenos, né, as aparências dos fenômenos. Uma ideia também que, pelo menos de maneira parcial, foi adotada tanto por Hume como por Kant, uhum, mas que, no fundo, não tenta, de fato, olhar para a ciência, para a atividade científica, para ver o que pode ser dito sobre isso é, e o que pode ser contrastado com esse princípio filosófico. Por exemplo, se você tem acesso apenas aos fenômenos, às aparências, e se a nossa experiência é, ao menos parcialmente, um método válido para conhecer algo, sem levar em consideração, por exemplo, os desvios cognitivos uhum, e transtornos mentais, por exemplo, que pode atrapalhar a nossa interpretação, nosso julgamento sobre as coisas que a gente vê, como, por exemplo, esquizofrenia. uhum, Você não vai poder ter um modo de você estudar objetivamente a realidade. Se você diz que não pode conhecer ela e que tua experiência é a única forma de você conhecer no máximo as aparências, você está mais ou menos freando a atividade científica, porque existem áreas que vão além vão além do que a gente não pode observar diretamente. Por exemplo, a mecânica quântica lida com aspectos inobserváveis, como neutrinos, fótons, campos, partículas elementares, enfim, são uhum, coisas que transcendem a nossa experiência sensível. sim, Então a gente está indo além das aparências em um certo sentido. A gente está indo além daquilo, descobrindo cada vez mais fundo se existe de fato uma estrutura última da matéria de todas as coisas físicas que compõem o mundo. E isso é um problema, pelo menos em aberto, porque a gente ainda não sabe qual é aquela peça fundamental de tudo. uhum, Existe algo além das partículas elementares? Esse é o ponto. Assim, existe algo além do que formam essas partículas? Qual é a estrutura última da matéria? É um problema metafísico também, que não deixa de
ser importante e que também a ciência pode estar trabalhando em cima disso para desvendar isso. Mas enfim, é uma coisa que poucos filósofos, pelo menos do século XIX, do século XX, levantaram essas questões, ficaram mais presos a um empirismo assim de aparências, um empirismo um tanto subjetivo. E é interessante que toda essa argumentação de que a gente só pode conhecer a realidade por meio da percepção e que a percepção nos engana, né, e que, portanto, a gente não conhece a realidade de fato, né, é uma coisa que você percebe que é um jogo de palavras, que na prática isso é impraticável, na prática ninguém acredita nisso. Né? Tanto é que um bom argumento, eu acho, para contestar um pouco essa ideia é o fato da sobrevivência. Nós sabemos que evoluímos como espécie, né? Então as nossas percepções de alguma maneira tiveram que se conectar com a realidade, né? Porque do contrário a gente não ia nunca conseguir sobreviver no meio ambiente como criaturas que estavam evoluindo, né? De alguma maneira a gente tem que conhecer a realidade para a gente conseguir colocar naves e foguetes para fora da Terra, né? Para mandar o homem para a Lua e assim por diante. Então, como que a nossa experiência nos engana e ao mesmo tempo nós conseguimos ter tantos êxitos científicos, como as previsões científicas de quando vai passar um cometa, de quando vai ter um eclipse, se uma pessoa está doente, como que aquela doença vai funcionar, de criar remédios, entende? Então, parece que se a gente levasse realmente ao pé da letra essa ideia, a gente já teria morrido, porque a gente teria parado de pesquisar o mundo, de procurar relação, causa e efeito entre as coisas, entende? E felizmente não paramos, nós continuamos estudando e estamos progredindo enquanto tem essas pessoas que ficam presas num relativismo que nem elas mesmas na prática acreditam, porque na prática elas também tentam viver a vida delas, né? O problema do relativismo é que você acaba tentando colocar em pé de igualdade conhecimentos que não foram é, testados de uma forma rigorosa. Como, por exemplo, o Paul Feyerabend, que foi um ideólogo que muitos chamam de filósofo da ciência, que propôs o anarquismo epistemológico, onde dizia que na ciência não há uma metodologia científica, não há um método científico, que todas as formas de conhecimento são válidos e que tudo é válido em ciência. Por exemplo, ele chegou mais ou menos nessa tese. Não, ele chegou precisamente nessa tese a partir de uma experiência que ele teve com uma curandeira. Hum. Ele não conseguiu a ajuda na época da medicina, talvez por um erro médico ou humanos, são falhos, óbvio. Uhum. Isso não significa que a medicina toda seja falha. E aí acabou chegando a uma suposta cura que atribuiu a uma curandeira. Logo concluiu que dali a ciência não era melhor ou pior do que as outras formas de conhecimento. E ao mesmo tempo que formulava essa noção de que não há um método científico, não há uma coisa e que tudo é válido, ele acabou destrinchando também por um tipo de relativismo, ou mesmo um ceticismo radical em relação à ciência. Tipo, não existe uma área que reivindica de fato o status de verdade ou de conhecimento real do mundo. Todas as formas de conhecimento que tentam de fato entender alguma coisa do mundo são válidas. Pelo menos é a conclusão absurda que chega ao pensamento do Feyerabend. Só que quando você ignora isso, quando você aceita, aliás, principalmente essa ideia e ignora todo o progresso da ciência, você está rejeitando principalmente de que o conhecimento da ciência ele é construído mediante tentativas, coisas que acontecem evidentemente que não estão descartadas, acontece de fato erros, mas esses erros geralmente são corrigidos através da própria experiência, através da própria replicação de experimentos que são feitos por cientistas. E até mesmo alguns filósofos tentam replicar de fato, algum desses tipos de experimentos que não precisam necessariamente de um laboratório. Hoje, pelo menos, podemos falar em filosofia científica. Ou mesmo existe um ramo de uma escola filosófica que nasceu, se eu não me engano, acho que no começo da década de 90, na Universidade de Duke, que é a filosofia experimental. É uma filosofia que usa um pouco dessa ideia de recolher dados e propor conjecturas a partir desses dados. Então, basicamente, essa escola experimental acho que valorizou mais a questão de olhar para as evidências do que um próprio relativista que se diz filósofo da ciência não teve a capacidade de se autocriticar nesse ponto. Se
conhecimento da ciência fosse em pé de igualdade, como o conhecimento religioso ou teológico, ou mesmo o conhecimento de alguma doutrina esotérica, a gente não ia ter formas de testar esse conhecimento e iríamos chegar a, pelo menos, se todos os conhecimentos são válidos, acho que pelo menos iam chegar em algum tipo de resultado em comum. Pelo menos eu penso assim. E não é isso que acontece. Você vê divergências, por exemplo, no conhecimento teológico no que diz respeito à idade do universo, à idade da Terra, na questão de como a espécie humana surgiu, enquanto a ciência está lá batendo lá na tecla, mostrando evidências sobre a formação geológica da Terra, a idade da Terra de 4,5 bilhões de anos, a idade do universo, fora a monstruosa teoria evolutiva que desde Darwin sofreu formulações que apenas sofisticaram o modelo teórico, né, que hoje podemos falar em teoria sintética da evolução. Então, não tem como equiparar algo que é completamente absurdo e evidente. Esse relativismo é injustificado. Sim, é interessante que essa comparação da ciência com os mitos é tão sem sentido que no passado, se alguém tinha um ataque epilético, as pessoas acreditavam que elas estavam possuídas pelos demônios, né? Hoje em dia a gente sabe que é uma questão de como os neurônios estão funcionando. E é interessante que esses relativistas, eles afirmam, eles mesmos se contradizem na própria raiz do relativismo, né? Porque a partir do momento que eles afirmam que a verdade não existe, por exemplo, né, ou que tudo é relativo, né? Essa afirmação por si só é uma afirmação que está querendo representar o mundo de alguma maneira. Logo, ao menos uma verdade deveria existir, que é essa afirmação. Então isso contradiz, uma contradição lógica patente do próprio relativismo, né? Ah, não existem verdades, né? Bom, se não existem verdades, o que você está falando é uma verdade, né? Todas as culturas, todas as ciências e a mitologia é tudo a mesma coisa, né? Nenhuma é melhor que a outra, né? Então, o que você está falando seria uma verdade, né? Então, e é engraçado que eles só ficam nesse campo do relativismo na teoria, né? Porque na prática, e principalmente na política, eles não são relativistas, né? Eles começam a defender pontos de vista bem específicos, atacam pessoas bem específicas, né? E descamba no que a gente conhece aí como pós-modernismo, por exemplo, né? Que tem como um dos principais líderes o Foucault, né? Que, embora defendesse esse relativismo e assim por diante, era uma pessoa crítica ao capitalismo e defensor do pós-modernismo, do marxismo, mas ele era maoísta no final das contas, né? Então, onde que está o filtro, né? Dessas pessoas, né? Uma hora eles são relativistas, mas outra hora eles deixam de ser relativistas quando eles vão fazer a prática política delas. O ponto legal é que tanto essas ideias relativistas, como eu mencionei no começo, do ceticismo radical, tem todos um tipo de raiz em comum. Por exemplo, o ceticismo radical tem como consequência o relativismo, como eu falei, mas ao mesmo tempo também desencadeia esse tipo de construtivismo que era defendido pelo Foucault, construtivismo social. Uhum. Que aí a chegar a conclusões absurdas, por exemplo, de que conclusões ideológicas, para ser mais específico, de que doenças mentais poderiam ser construções sociais da classe burguesa. Uhum. E aí você acaba ignorando todo o progresso que acontece nas ciências cognitivas, nas ciências comportamentais em relação aos problemas relacionados aos transtornos mentais, que são sérios problemas que têm evidências realmente de que existem. Uhum. E é tudo uma consequência de um ceticismo injustificado. Por isso que o próprio Michael Shermer, né, que é um dos fundadores da revista Skeptic, ele enfatiza bastante que o ceticismo é uma faca de dois gumes. Uhum. E aí você tem que saber usar ele como uma ferramenta metodológica. É uma importante ferramenta para investigação científica, que é aquela coisa assim, tenho que ser cético em relação àquilo que eu estou fazendo. Meus resultados podem dizer que eu estou errado, assim como meus resultados podem mostrar que minha hipótese, de fato, central está certa. Uhum. O ceticismo entra ali como uma faca para equilibrar o que você quer acreditar e o que de fato vai acontecer. Sim. Então, é um elemento, é um princípio filosófico importante na investigação? É, que até o Sagan denominou esse ceticismo como ceticismo científico.
e que difere muito de uma postura radical de colocar em dúvida todo o nosso conhecimento já bem estabelecido, que pode desencadear em um relativismo e um construtivismo, e até um ceticismo que pode duvidar da própria realidade em si. Sim, o Foucault, ele defendia teses muito, vamos dizer assim, sem pé nem cabeça, né? E ele explorou apenas alguns documentos históricos ali da Europa do século XVI, XVII, XVIII. Ele nunca fez uma pesquisa comparativa no mundo todo e para ele, por exemplo, esse caso da loucura, né? Ele dizia que os loucos eles eram tratados como santos antigamente, que eles eram vistos como sábios e que eles andavam livremente por aí. Mas que a partir do momento do Renascimento que surgiu a idade da razão, a ideia de que as pessoas tinham que ser racionais, então o louco ele começou a ser maltratado, né? Ele defende isso. E aí ele começa a falar, ele escreve aquele livrinho dele lá, História da Loucura, e começa a falar sobre como que a gente foi colocando os loucos como anormais e atacando eles, né? E todas as análises dele são iguais, né? Ele parte dessa análise da loucura para falar a mesma coisa sobre as prisões, para falar a mesma coisa sobre o sistema educacional, para falar a mesma coisa sobre a sociedade. No final das contas, ele é um grande conspirador, né? Porque ele acha que a sociedade ela foi feita assim para dominar os outros, né? Para controlar os outros e para oprimir as pessoas, né? Então ele vem com a ideia de que ele quer desconstruir isso, né? E isso lembra muito uma linha filosófica conhecida que é desde do Hegel até o Engels e o Marx, né? O que você tem para falar desses pensadores que viam disputa em tudo, que viam choques, né? Que inventaram a dialética, no caso? Bom, eu acho que primeiro assim, sabe, o Marx teve o mérito dele de adotar um materialismo, pelo menos, rechaçando a tese idealista do Hegel, no sentido de que, de fato, todas as ações e processos que ocorreram durante a história da humanidade são processos, de fato, materiais, no sentido de que todas as ações geram algumas consequências que podem ser mensuráveis, medidas durante a história. O ponto seguinte que erra na tese é adotar a dialética do Hegel, no sentido de que ela é mal formulada, é mal estruturada, é mal obscura, é muito obscura e não tem um fundamento em si. Quando você pergunta para alguns marxistas um pouco mais conservadores, digamos assim, né, por guardar elementos da dialética em seu materialismo, eles não conseguem definir, por exemplo, objetivamente o que seria essa dialética dentro do materialismo. Mas, basicamente, o ponto central disso é que existem, pelo menos, acho importante falar isso, marxistas que perceberam essa trivialidade na adoção da dialética no materialismo e trocaram ela por uma roupagem um pouco mais analítica. Eles incrementaram a lógica formal no materialismo e rechaçaram a dialética, no caso. Mas o ponto assim do materialismo dialético, o problema dele é que ele pressupõe, né, o elemento do historicismo, que é a ideia de que existe uma teleologia na história, né, uma classe de destinos históricos que está condenada a acontecer. Uhum. É como se tivesse escrito num livro quais são todas as etapas que a humanidade vai passar e isso vai acontecer conforme está escrito aqui, como se fosse mais ou menos um dogma a ser seguido à risca. E é isso que acontece. Por exemplo, o destino que Marx tinha previsto, que seria a queda do capitalismo, não acabou. O capitalismo está vivo até hoje, sofreu inúmeras modificações, obviamente, e não aconteceu como ele havia previsto, que era o capitalismo cair, depois dar início a uma ditadura do proletariado e possivelmente, posteriormente, o comunismo. E também, usando ainda mais a própria ideia do próprio Marx, o comunismo, praticamente, que seria uma consequência ainda necessária depois do capitalismo. Quando a gente olha para a própria história, a gente vê que não foi mais ou menos assim, porque na antiga União Soviética não teve um capitalismo, assim. Veio do feudalismo diretamente por uma forma de comunismo, ainda que fracassado em seus pressupostos. Mas eu acho que o pior problema foi tentar incrementar as ideias de Marx sem modificar os pressupostos necessários para o contexto da época.
Uhum. Acho que essa foi a pior falha que os marxistas daquela época cometeram. Não sei que podem ser chamados de fato de marxistas, mas é um problema que persiste no materialismo dialético, que mesmo que você tente rechaçar o idealismo em si, fica contido aquele elemento teleológico da classe de destinos que a dialética propõe. Sim. Então essa é a principal falha, acho que, de manter o pressuposto do Hegel no materialismo. E é interessante que essa ideia de que existe uma luta de classes, ela avança para chegar no pós-modernismo que vê uma luta em tudo, né? Uma luta de gênero, uma luta de raça, uma luta de classe, né? Uma luta de orientação sexual e assim por diante. E eles começam a tentar fragmentar a sociedade e ver, como dizia o Foucault, a microfísica do poder, né? Micro conflitos entre a sociedade, entre quem quer ter o poder, quem não quer. E aí eles, enfim, é uma viagem total, né? E o que eu acho que deu muito errado no marxismo em si foi que eles surgiram como uma tentativa de crítica ao capitalismo e ele foi fundamentado pelo Marx como que as coisas eram e como as coisas deveriam ser, como as críticas que ele fez é, com a mais-valia, né, falando sobre o lucro, falando sobre exploração, né, e chamando os proletariados para se unirem e, e fazerem a ditadura e, enfim, né, passarem para o comunismo. Então foi algo estruturado, né, que ele fundou e foi algo que tentaram aplicar. Então foi uma coisa que muito idealista, vamos dizer assim. Foi algo extremamente idealista e depois que veio a experiência, eles não reconheceram o erro da experiência, né, que é a prova que está aí todos os regimes comunistas, né, Cuba, Coreia do Norte, a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, talvez só a China está funcionando, mas com uma espécie de capitalismo de Estado. E qual que é a diferença para o capitalismo, né? A diferença para o capitalismo é que o capitalismo ele não foi previamente fundado, né, dessa maneira. Ele, os liberais clássicos eles fizeram uma revolução, né, revoluções liberais, criticando a monarquia, o clero, né, justamente com a fase iluminista, defendendo, né, o surgimento do Estado Democrático de Direito, junto com, é óbvio, o livre mercado que estava surgindo ali entre os comerciantes que não queriam mais ficar sujeitos a um monarca. E isso foi muito baseado na experiência, eu vejo. O livre mercado ele não foi fundado antes como o marxismo para ser aplicado depois, não. Ele foi algo que aconteceu e que as pessoas foram arrumando e remendando com o tempo. Então o capitalismo ele é uma história, ele é um sistema também cheio de erros, né? Assim como o marxismo. Mas a diferença é que ele, por surgir, né, principalmente na Inglaterra, o berço do empirismo e do liberalismo também, ele conseguiu se adaptar, né, com o tempo às transformações. Então você começou a criar diversos modelos econômicos, né, começou a conjecturar. E aí eu acho que o marxismo ele entra um pouco com algum mérito, né, na parte dos direitos dos trabalhadores, né, que começou a ajudar as pessoas a lutarem pelos seus direitos. E isso formou a sociedade que a gente tem hoje, entende? E eu acho que a sociedade ela precisa de reformas, o capitalismo ele precisa de reforma, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de a gente avançar rumo ao comunismo. Muito pelo contrário, eu acho que ele já se tornou obsoleto. Agora, uma outra coisa que me preocupa são as pessoas que ficaram fanáticas pelo, pela mão invisível, né? Que são os libertarianos, né? O que você acha deles? Cara, dele eu não sei o que falar. Você não sabe falar? Eu não tenho o que falar, na verdade. Porque, É uma coisa que eu nem me meto muito. que eu vejo que os libertários, eles têm uma concepção completamente diferente da concepção que os liberais clássicos tinham, como Adam Smith, John Stuart Mill, né, Montesquieu, John Locke, todos eles defendiam um governo baseado no Estado democrático de direito, então o Estado deveria existir. O próprio Adam Smith fala que
um Estado que não se preocupa com os pobres é um Estado só que quer defender os ricos e a propriedade privada, né? E todos os liberais foram muito críticos com essa visão minarquista, né, do Estado mínimo, ou uma visão mais radical ainda do anarcocapitalismo. Né? Então eu vejo que essas pessoas deturpam os liberais clássicos, deturpam mesmo todas as obras dos liberais clássicos, usam os liberais clássicos como um religioso usa a Bíblia, né, o bel prazer, ele escolhe as passagens que eles querem e ignora as que eles não querem, e descambou para um egoísmo baseado na Ayn Rand e em Von Mises que chega a ser ridículo, né? Um egoísmo de que eles fingem que não existem problemas sociais, né? Eles fingem que o egoísmo é a melhor saída para tudo, né? E eu já debati muito com esses caras, conversei com eles e eu vi que o papo deles é tão furado quanto o papo do marxismo, né? É a água e o vinho, mas é um pior que o outro. O que você acha dessa pseudo-filósofa Ayn Rand? Ai, foi mal. Então, bom, acho que o problema da Ayn Rand, em primeiro lugar, ela não era filósofa, ela era uma ideóloga literária que muita gente leva em consideração, ainda não sei porquê, porque ela não tem publicações em periódicos de filosofia e nenhum periódico acadêmico, ela não tem sequer nenhum trabalho publicado, mas na sua época ela defendeu uma forma de positivismo, ainda mais com a descoberta das descobertas da época da mecânica quântica. Se eu não me engano, era numa época de ascensão das ideias da força eletrofraca e força forte, Uhum. uma das forças fundamentais, e algo justamente que refutaria a posição positivista da época. Então ela estava defendendo uma coisa que já estava obsoleta na própria época, mesmo porque ela ignorou as descobertas da física. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, eu acho que quando ela tenta conjecturar aquela ideia de egoísmo racional, não significa necessariamente que ela está falando que o egoísmo é uma coisa boa da natureza humana, mas que sim, que existe uma coisa, um princípio, uma condição a priori que antecede a experiência altruísta, que seria, por exemplo, do mesmo modo que eu for praticar uma boa ação, como, por exemplo, ajudar um idoso a atravessar a rua, é porque eu vou estar almejando algum tipo de condição a priori de estar fazendo essa consequência, como, por exemplo, eu esperar alguma recompensa por ajudar um idoso a atravessar a rua. O problema dela é que, na verdade, essas características de altruísmo e cooperação estão presentes desde o começo da humanidade. São características que a gente pode ver nos outros animais, por exemplo. Sim. E os estudos científicos de fato mostram que essas características são coisas que facilitaram praticamente a evolução humana, inclusive na formação das primeiras civilizações. A característica importante do altruísmo, a ajuda, a recíproca preocupação com o bem-estar, a preocupação com o próximo, e a atitude de cooperação, de contribuir com o todo, assim, não apenas olhando individualmente o seu benefício próprio. Ao contrário do que a Ayn Rand defendia, que era praticamente obter benefícios, lucros, a maximização de algo para fazer uma prática, entre aspas, boa. Então, ela já está em contraparte, ela já está mantendo uma visão obsoleta na questão no que diz respeito à experiência, de como o conhecimento adquire, mantendo aí uma visão positivista, e ao mesmo tempo ela está completamente equivocada no que diz respeito sobre a natureza humana. Sim, isso é verdade. Eu sei que nenhum de nós dois aqui concordamos com o Olavo de Carvalho, mas tem um videozinho dele falando sobre ela. E é bem interessante que ele pega e fala que egoísmo e altruísmo são ações iguais, vamos dizer assim. Não tem muita diferença, não tem como você ficar distinguindo, sabe? E aquele velho debate que existe na biologia. Ah, mas se eu fizer o bem para alguém, né, eu vou estar me beneficiando, no mínimo me sentindo bem. Então eu estou fazendo isso, no final das contas, para mim mesmo. Né? Então é uma masturbação mental também que eu vou te falar, que para mim não faz sentido nenhum. E o que ela dizia, a meu ver, é banal, cara. É banal, porque quando você fala para alguém
olha, você não pode ser trouxa, você não pode ficar colocando os outros na sua frente, você tem que se preocupar mais com você. Simplesmente, cara, todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala isso e você não precisa ser egoísta pra falar isso, né? Até mesmo porque existe uma diferença muito grande entre ser individualista e entre ser egoísta, né? É uma diferença muito grande. Você pode ser individualista sem ser egoísta. Ela já, por outro lado, não. Ela defendia realmente o egoísmo como um, né, entre aspas, sistema filosófico moral, né? Que não tem nada de filosofia e nem sequer de moral. Na verdade, o que ela diz é banal e eu não sei como que as pessoas ficaram tão viciadas nela e seguem elas. E aí você vê, né, aquela história meio bíblica, né, assim, cada árvore dá seu fruto, né? E o que eu vejo dos seguidores da Arendt são pessoas extremamente egoístas, pessoas que não se preocupam com o bem-estar social das pessoas, pessoas que, sabe, não sei se as pessoas têm coração, né? Elas devem ver as pessoas que passam fome, as pessoas que sofrem, e pensam, vai trabalhar vagabundo, né? Tipo, como se todo mundo tivesse nascido bem de vida, né? Como se todo mundo tivesse um DNA projetado para crescer na vida, né? Como se o livre mercado fosse a solução de tudo, e a gente sabe que não é bem assim, né? E os casos de corrupção que a gente vê por aí mostra que em algum lugar a moralidade e se preocupar com o bem-estar dos outros tem que entrar na vida dos outros, porque senão a gente descamba. Concordo. E um ponto que eu queria falar com você também é sobre o Carl Sagan. Ele, eu sei que é uma das grandes influências suas e também é uma das grandes influências minhas. Li alguns livros dele, pesquisei muito sobre ele e eu acho que ele é uma pessoa que foi uma pessoa que mudou radicalmente meus pontos de vista em diversos aspectos, né? O que você tem para falar dele? Peraí. Cara, repete que eu não entendi. O que você tem para falar do Carl Sagan como cientista, como pessoa? Cara, Carl Sagan foi um importante nome da divulgação científica, isso sem dúvida alguma. A série Cosmos dele foi, por exemplo, uma das minhas principais séries que me despertaram mais ainda o meu interesse por ciência. Mas acho que a grande colaboração do Sagan foi escrever o livro Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele disserta de maneira super objetiva, clara e bem precisa sobre os problemas que cercam o século XX. E, Uhum. inclusive, este século, como se você pudesse, por exemplo, ler o livro dele agora, você vê que é uma coisa que ainda parece que está acontecendo no dia de hoje. Parece que é uma coisa, parece que o livro foi escrito ontem, por exemplo. Quando ele levanta os problemas relacionados à pseudociência, aos problemas de ignorar as tentativas de sistemas políticos, como, por exemplo, a experiência soviética, Uhum. que pode ser considerado como uma tentativa de testar um modelo político que acabou não dando certo. Uhum. Ele falou assim: o importante é você olhar para os resultados e você, antes de poder decidir algo sobre isso. Ignorar resultados não é uma boa atitude, por exemplo, de uma pessoa cética, de uma pessoa racional que deseja de fato propor algumas ideias que podem visar a melhoria de um todo. Mas o ponto principal é, além de um bom cientista divulgador da ciência e além de ajudar a estimular o pensamento cético, o Sagan também era um bom cientista que trabalhou em projetos da NASA, como das missões Voyager, Uhum. que enviou a nave lá para os confins do sistema solar, Sim. que acoplava um disco de ouro. Enfim, caso uma civilização extraterrestre eventualmente pudesse descobrir isso, poderia ter praticamente uma pequena quantidade de dados a respeito do que a nossa cultura, do que a nossa espécie humana faz. As Uhum. músicas, a localização, enfim. Coisas que foram elaboradas de uma maneira um pouco didática, assim, com o conhecimento da época. Mas acho que isso daí foi o grande mérito do Sagan, você olhar para os problemas da sociedade, olhar para as tentativas de sistemas políticos que teve ao longo da história da humanidade, tentar tirar uma conclusão, uma reflexão de todos esses procedimentos que aconteceram em decorrência de certas atitudes, de certos erros na história da humanidade. E
Acho que a importância dele tá nisso, cara. Você poder olhar com tudo com uma certa clareza, com uma certa admiração, mas ao mesmo tempo mantendo uma postura de ceticismo, porque ao mesmo tempo que você pode achar que tá no lado certo, você pode estar se enganando a si mesmo. E ele praticamente foi grande responsável na minha vida, porque foi através dele que eu aprendi os princípios básicos do pensamento cético, que posteriormente eu acabei aplicando no próprio universo racionalista, Uhum. para analisar certas pseudociências, para analisar certas crenças que são costumeiras de nossa época, e até mesmo superstições. E por que o motivo das pessoas acreditarem nessas coisas. Uhum. E tem várias outras coisas. Sagan mesmo foi mais do que um professor para toda uma geração, né? E inspirou muita gente a seguir carreira científica. Sim, ele foi uma pessoa que foi um exemplo, né? Um exemplo na vida, um comunicador, um inspirador. E ele inspirou muitas pessoas e uma coisa que não é muito comentado sobre ele, mas é um fato que tem vindo à tona e está cada vez mais evidente, mas ainda tem muitas pessoas que falam, nossa, o Sagan, eu não acredito nisso, né? Isso é mentira, né? É a relação que ele tinha com a cannabis, né? Ah, sim, de fato. O Sagan, na verdade, existe uma história que diz que enquanto ele fumava maconha, foi quando ele teve a ideia daquela nave da imaginação na série Cosmo, né? Sim, Não sei se isso é verdade, mas pelo menos é o que falam. Mas apesar de ele ser abertamente, ter dito abertamente que era usuário de maconha, isso em nada atrapalhou o rendimento como pesquisador dele. Pelo que ele dizia, ao contrário, é uma coisa que facilitava até na busca por uma inspiração, por uma busca por um insight que ele precisava para desempenhar, realizar algum tipo de trabalho ou tarefa. sim, ele diz que ajudou muito ele a fazer artigos, livros, palestras, né? Quando ele estava brisado, ele escreveu muitos livros, artigos, palestras, e que ele publicou e que pela análise dele, todas as referências externas, né, as críticas assim por diante, parece que ele realmente sobre o efeito da cannabis conseguiu extrair insights realmente poderosos daquilo, né? E é por isso que eu, pelo menos, quando eu leio ele, eu vejo que ele tem uma capacidade de argumentação reflexiva muito grande. Né? Ele é uma pessoa que consegue colocar você para refletir na vida, né? E poucos autores conseguem fazer isso. Né? Ele escreve trechos, como trechos do livro Pálido Ponto Azul, por exemplo, que são assim geniais, são fantásticos. Assim, que se uma pessoa lê aquilo pela primeira vez ou escuta os áudios que tem vídeos por aí dele, é, ela tem um insight ali instantâneo na hora, né? E pouquíssimas pessoas conseguem produzir algum material assim, né? Aliás, o livro que eu mais gosto do Sagan é o Dragões do Éden, na verdade. É o livro que eu mais gosto dele. De todos os livros que eu já li dele, eu não li todos, li uns 4 ou 5, mas o Dragões do Éden é o que eu mais gosto. Porque ali ele fala especulações sobre a evolução da inteligência humana e ele vai tentando dizer como que surgiu a consciência. Né? É só especulação, né? Não é nada comprovado, mas o simples ensaio que ele escreveu e as coisas que ele traz no livro são fantásticas, são poderosas e tocantes para entender as nossas origens, né? No final das contas, que é o que a gente está buscando e que a gente sempre buscou. Com certeza. E Edu, você tem mais algum ponto que você gostaria de falar? Alguma coisa? Algum tema? Algum comentário? Cara, sem ideia. Tem ideia? É Então, o beleza. sono. Não, com certeza a gente tem muita coisa pra falar, cara. Mas aí a gente pode falar numa próxima ocasião, né? Coisas que a gente só falou de leve aqui e não se aprofundamos, né? Como, por exemplo, a questão do pós-modernismo, né? Acho que todas as questões assim que foram abordadas aqui, inclusive a ascensão do relativismo epistemológico, a Sim, questão de como o ceticismo radical contribuiu para dar abertura para essas ideias e as preocupações com a ciência na modernidade e as reações que acabaram tendo em nome
em nome da filosofia, principalmente, surgindo de pensadores filosóficos em relação à ciência, aversão ao medo da ciência, podem ser aprofundados de uma maneira bem melhor, porque, na verdade, isso aqui, de fato, foi uma síntese de ideias. Sim. E essas questões são importantes, de fato, de serem debatidas, mas é aquela coisa. Uma simples ideia que emergiu lá perto da Idade Média, próximo da Idade Média, pode ter uma inspiração que acabou levando anos e anos para ser revivida em um novo sistema de ideias filosóficas anos depois. Sim. É como eu falar mais ou menos de uma transição de um ceticismo um pouco radical para um ceticismo mais moderado, que pode ser, por exemplo, a visão de Rumi, uma visão de um ceticismo que era positivo à religião e que era um pouco negativo à ciência por conta de sua postura um tanto antirrealista, e depois de como essas correntes acabaram inspirando outras e posteriormente outras até chegar na ascensão do pós-modernismo nesse século. E eu acho que o analfabetismo científico da população é muito grande e atualmente também as rixas políticas têm sido muito grandes, então as pessoas precisam de muito ceticismo. Ceticismo científico, né? Um ceticismo moderado e pensado, não um radical. De fato. E mais pessoas como o Sagan, né? Com certeza. Então, beleza, Douglas. Obrigado aí por você ter participado desse episódio do podcast, do Foco Cético. Eu vou editar e assim que estiver pronto eu te mando também. Eu só tenho que te agradecer também, tanto por isso quanto pela oportunidade, que eu colaboro no Universo Nacionalista também. Acho que desde 2015. E eu acho que dentro da internet, de tudo que eu poderia almejar e ter, o Universo Nacionalista é o ápice, né? É o pico da divulgação científica na internet e eu fico muito feliz por fazer parte do time também. Valeu aí pelo convite também. Foram temas bem polêmicos até. Mas é isso. Qualquer coisa, se houver necessidade, a gente pode fazer outros podcasts se aprofundando mais nesses assuntos, né? Sim, Enfim, é isso. É isso aí então, cara. Valeu aí, tchau, tchau, até o próximo episódio.